Quem quer ouvir uma palavra hoje, de Deus? Eu estou empolgado para trazer uma palavra do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Quem trouxe a Bíblia? Ergue ela assim, faz assim. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Que domingo passado eu pedi, que a quem não veio, domingo que vem, você traga a sua Bíblia. Para quê, pastor, eu trazer a Bíblia? Porque eu acho um bom costume. Tem coisa que é boa. A Bíblia fala que não devemos retirar os marcos antigos. Tem uns marcos que são bons nas nossas vidas. E um deles é a palavra de Deus. Eu sei que a tecnologia nos facilita que a gente possa estar acessando a Bíblia mais fácil. Mas é muito bom também quando a gente possui um exemplar da palavra de Deus, vai lá que teu celular perde a carga, aí você perde a palavra. E não, irmão, a gente tem aqui a palavra, pode fazer, tem energia, não tem energia, ela está na nossa mão. Então é bom, é importante você trazer a Bíblia. Para quê, pastor? Você está na rua, aí alguém vê a Bíblia na sua mão e pergunta, eu estou precisando de Deus, eu sei que você está com a Bíblia na mão, traz uma palavra para a minha vida. Mas se você não tem Bíblia, as pessoas olham para você e você passa despercebido por ela. Então, a Bíblia também é um mecanismo de te distinguir entre pessoa e pessoa. Amém, irmão? Fato. A igreja antiga dizia que eram as vestes, né? Não, pelas vestes reconhecereis. Não, é pela virtude. É pelo cristianismo na tua vida, pelo teu testemunho que será reconhecido. Mas a Bíblia é uma coisa boa, mas a gente está carregando também. Muito bem. Eu quero iniciar o sermão que o Senhor ministrou meu coração nessa semana, e foi assim, uma coisa muito forte. E vou logo anunciar o tema, já tenho falado também já nas redes sociais, que é o método de Deus. Deus tem um modus operandi? Tem. Deus tem uma forma de agir na nossa vida? Tem. E incrivelmente é a mesma. Deus não muda a forma de agir dele, sempre é do mesmo jeitinho. Por quê, pastor? Porque Deus é perfeito. Amém? Aí a igreja falha, erra, a igreja peca, a igreja ela passa por grandes dificuldades em todas as áreas das nossas vidas por não conhecer esses métodos que Deus age. E quando eu estava estudando a palavra de Deus, o Espírito de Deus falou ao meu coração para ministrar hoje sobre o método de Deus. É claro que eu passaria aqui anos só falando sobre o método de Deus. Então eu selecionei alguns pontos que eu acho que são principais, pelo menos pertinentes para os nossos dias de hoje, e pelo nosso ano que vamos estar passando agora, o ano 2021, já que é o ano da... Quem lembra? Poucos lembram. O ano da resiliência, que o Espírito Santo ministrou para que a gente pudesse estar pregando, ministrando, orando sobre esse tema, que é a resiliência. E para falar sobre resiliência, para falar sobre como podemos que estarmos deformados e voltarmos à forma de Deus, temos que entender quais são os seus métodos e a forma que Ele opera nas nossas vidas. Para que alguns jargões populares da igreja, que por muitas vezes foram até ministrados a um ponto de tornar verdade na igreja. Eu me lembro quando um irmão chegou para mim falando assim, pastor, onde está na Bíblia aquele texto que é tão lindo da palavra de Deus, quando uma pessoa estava andando na praia e via só 2 passos de pegada, de repente veio o Senhor e segurou nos braços, aí ficou naquele momento difícil. Eu falei, irmão, está na Bíblia não. Está na Bíblia, não está na Bíblia, eu tenho certeza. Não está na Bíblia, é bonito, mas não está na Bíblia, não. Então, muitas vezes, os jargões populares evangélicos têm se tornado para nós doutrinas infalíveis, irrefutáveis. E isso é uma coisa muito séria, verdades irrefutáveis. Mas, para boa parte dos cristãos da nossa era, nós estamos muito mais apegados a jargões da igreja do que, fato, a palavra de Deus. E está pegada à palavra de Deus, já está pegada aos métodos que Deus usa. Exemplo de alguns crendices populares no meio evangélico, um texto muito conhecido, já até preguei sobre ele, é aquela frase do apóstolo Paulo, quando ele diz, posso todas as coisas? Todo mundo conhece, irmão, a gente fala até em coro, um no contralto, outro no tenor, outro no baixo. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece, nos dando a nós aqueles poderes de Cristóvão Colombo, de conquistador. Então, agora o crente é conquistador, a gente pode todas as coisas, a gente conquista tudo. E quanto dentro da raiz da palavra, de fato, aquilo que o apóstolo Paulo queria dizer, e isso ele está falando dele mesmo, é um desabafo de apóstolo Paulo, a igreja, escrevendo uma carta, ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu consigo aguentar todas as adversidades que estão aí propostas para mim. A Bíblia não está falando, o apóstolo Paulo está dizendo que ele pode todas as coisas agora, vai poder conquistar, vai poder pular, saltar, vai pegar, fazer um exercício com o irmão Gessé durante 2 horas. Não, isso aí é impossível, irmão Gessé. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, eu sei passar tanto no momento de
bonança como momento de aflição. Eu sei tanto ter comida na minha mesa como padecer fome. Eu sei passar momentos de liberdade como de prisão. Posso, todas as coisas que Ele fortalece, mas incrivelmente se tornou jargão na nossa vida e tem sido pregado nas igrejas de forma muito costumeira, ao ponto que a gente acredita nisso. Outro jargão que a gente muito divulgado, muito ensinado nas igrejas, principalmente de uns 20 anos para cá, vou dizer que eu não sou tão velho, uns 30 anos para cá, eu vou determinar. Quem foi desse mistério? Eu determino em nome de Jesus. Quem já fez isso? Está determinado, irmão. E outra frase, perto dela, é eu tomo posse. Quem já falou tomo posse? Vamos lá, irmão, admita aí teu pecado. Pastor, quer tomar posse, não tomar posse, quer tomar posse. Eu também falei tomo posse, muitas vezes. Eu acredito até que é baseado em Marcos 11, 23, quando diz assim, porque em verdade vos digo que alguém que disser a este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aí eu acredito que talvez de repente foi baseado nesse texto, ou lá em Mateus, quando fala também, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás esse monte, sai daqui, planta acolá, e ele vai lhe obedecer. Eu confesso a você que nunca vi montanha sair para ali para acolá, com crente orando, ainda não vi. Eu não sei o que Jesus queria dizer com isso, mas ao mesmo tempo eu sei, porque na realidade a palavra tem poder, se você entender para que ela foi aplicada. Olha, meus amados irmãos, se você ler o verso anterior, diz o seguinte, e Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. Diga comigo, tende fé em? Repete comigo, tendes fé em Deus. Aí ele continua, se disseres esse monte, sai daqui e planta acolá, ele vai te obedecer, se crê na palavra que você disser, nada vos será impossível. Mas para isso acontecer, tende fé em Deus. E o fé aqui, o significado do grego é interessante, chama fidelidade. E uma forma da tradução que eu gosto mais é lealdade. Ou seja, se eu for traduzir esse texto, irmã Valéria, diz o seguinte, tende lealdade para com Deus. Ou seja, sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? O seguinte, confia no que Ele está mandando você fazer. Aí, se você confia que Ele está mandando você dizer para esse monte, sai daqui para acolá, eu te garanto que Ele vai sair daqui e vai bater acolá, em nome de Jesus. Mas se você não confiar em Deus, meu irmão, não importa o que Ele disser para você, não vai acontecer. Mas a gente pega essa palavra, transforma ela num jargão popular e diz que tudo que a gente diz pode acontecer. A Bíblia nunca disse isso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, seja leal ao que Deus mandou você dizer, você fazer. Isso que a Bíblia está dizendo, se Deus falou que o monte sai. Se Deus falou que o marido se converte, ele se converte. Se Deus falou que a tua família ser restaurada, ela vai ser restaurada. Se Deus falou que o nosso país vai ser livre da pandemia, ele vai ser. Em nome de Jesus, nada vos será impossível se nós tivermos fé nele. Ou seja, ser leal a ele. Quem está entendendo aí? Aí a gente começa, pastor, faz sentido isso. Faz sentido ou não faz sentido? Aí a gente vê que, de fato, certas coisas que a gente tem profetizado não acontecem. Por quê? Porque Deus não falou. Diga comigo, se Deus não falou, não vai acontecer. Você pode falar à vontade, irmão. Torna um papagaio crente aí. Determina, toma posse, mas o que tu determinou e tomou posse, nada acontece. É porque, na realidade, a gente tem que ter fé em Deus. Fidelidade ao Senhor. Lealdade àquilo que Ele fala. Enfim. Eita Deus. Outro exemplo de uso errado de certas expressões está repreendido. Quem já falou isso? Está repreendido, pastor. Eu já falei isso demais. Eu não posso falar mais não. Misericórdia, está repreendido, está amarrado. Eu acho interessante que uns falam, está amarrado, está repreendido. Uns amarram e deixam o trem lá e outros repreendem para botar para fora. É uma coisa esquisita. Né? Quem já falou isso? Está repreendido. É interessante. Na sua orelha, pastor, mas está na Bíblia. Jesus falou sobre repreender, ele repreendeu demônios. A Bíblia fala sobre espíritos imundos que foram repreendidos, até mesmo enfermidades, que Jesus usou essa mesma frase. Ele repreendeu a febre, por exemplo, da sogra de Pedro. Ele repreendeu a febre e a febre foi embora. Jesus repreendeu o vento. Então, essa palavra, ela pode ser usada por mim, pastor. O problema é que, meu amado irmão, nós usamos essa expressão para prevenir certos infortúnios, não para tirar dele. E aí que está o grande problema da gente, de não entender o método de Deus, de não entender o que Deus está nos ensinando. A palavra repreender não tem a ver com prevenir, tem a ver com tirar.
Diga comigo, não é prevenir. E a maioria da gente usa para prevenir. Alguém chega para ti e fala assim, olha, vai dar tudo errado na tua vida. Tu fala, está repreendido. Ou pior, está amarrado. Eu não sei como é que está amarrado tem a ver com isso. Né? Está amarrado, irmão. Eu falo assim. Não é um irmão que vai fazer mal para você, você amarra ele para ele não sair e não ter essa disposição. Eu não entendo. Está repreendido, até dá para entender, mas repreendido. Mas a Bíblia nunca disse que a gente repreende alguma coisa antecipada. Toda vida que a Bíblia fala sobre repreensão, Jesus usou essa frase, falou para expulsar um demônio que já estava, repreender um vento que já soprava e libertar uma pessoa de uma enfermidade espiritual que já estava nela. Mas a gente, por ignorância bíblica, por não conhecer a palavra de Deus, por conhecer o modo operante do Senhor, a gente vai usando certas palavras para que elas tenham um poder sobre a nossa vida, um poder sobre nossa casa, sobre nosso negócio, sobre nossa família, e que não funciona. Aí você fica triste, amargurado quando as coisas acontecem na tua vida. Aí você vai lá e repreende. Ô Senhor, misericórdia, aconteceu, mas está repreendido. Aí acaba. Aí fala, mas Senhor, acabou por quê? É porque você usou a palavra na hora certa. E o que eu faço para não acontecer comigo? Irmão, isso é outra história, outra pregação. A gente deixa para outro momento, em nome de Jesus. Aleluia. Outra, só outro exemplo. Eu não comecei a pregar. Quando começar a pregar, eu aviso. Estou falando só dos erros. Outro problema que a gente tem é, quando Deus abre, a porta abre. Mas quando Deus fecha, está fechada. Amém? A gente é do manto, do pentecostalismo, a gente fala muito. Olha, se Deus abriu a porta, está aberta, irmão, não tem capeta que vai se meter na nossa frente, mas quando Jeová fecha a porta, aleluia! Não tem ninguém que pode ser o Sansão, não vai abrir esse negócio, não tem jeito. E a gente fica lá triste. Talvez até usou o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, que diz assim, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Pastor, mas aqui está o texto. Não estou entendendo. Não é isso que acontece? O problema é o seguinte, é que nem sempre a porta que Deus abre simplesmente aparece como uma porta escancarada para você entrar. E nem sempre essa porta escancarada que provavelmente Deus abriu para você, quer dizer que vai ser só flores e bênçãos. Há adversidades tão grandiosas que a gente até imagina que a porta está fechada. Amém? E nem toda porta fechada está fechada. Aí é uma coisa interessante, diga comigo, nem toda porta fechada por Deus está fechada aos meus olhos. Isso é um grande perigo na vida de crente. Porque tem muito crente, meu amado irmão, que se abriu a porta é de Deus, fechou a porta é do diabo. Quer dizer uma coisa para você, nem toda porta que Deus fecha se encontra fechada para você. Às vezes o inimigo deixou ela escancarada para que você entre e caia. Para que você entre e se dê mal. A porta fechada não é simplesmente uma parede que te impede de entrar em certos lugares. A porta fechada é o discernimento do Espírito Santo para não dizer, esse lugar que você não deve entrar, esse negócio não deve abrir, esse namoro não é de Deus, essa pessoa você não deve se aliançar com ela. E você tem que ter discernimento, porque porta fechada não se fecha nos nossos olhos, se fecha no nosso coração. Amém, irmão? Quem está entendendo aí? Mas a gente vai vivendo a vidinha de crente, sem entender os métodos de Deus. E eu quero usar um texto básico para começar a pregar agora, lá em Salmo 115, no verso 2. Salmo 115, verso 2. É só um texto básico para que a gente possa pregar sobre o assunto, o método de Deus. E se você quiser anotar, anote, é bom. Mas quem tiver preguiça de anotar, está sendo filmado. Você pode depois compartilhar aí no YouTube. Eu quero fazer um pedido também. Falta poucos irmãos para se inscreverem no YouTube, para a gente ter 1000 pessoas inscritas no YouTube. E por que a gente quer 1000 pessoas inscritas no YouTube? Para que o próprio YouTube possa divulgar os cultos e tudo de uma forma maior. Menos de 1000 pessoas, eles não fazem isso. E, se eu não me engano, temos 977. 78? Alguém me ajuda aí. 78. 978 pessoas. Falta quanto para a gente chegar a 1000? 22 pessoas. Sabe que você não tem 22 amigos aí, então você que não se inscreveu no YouTube, se inscreva. Não se inscreva agora não, deixa para o final do culto, mas se inscreva, tá? Falta só 22 pessoas. Quantas? Irmão, aqui não é cemitério não, gosto de crente da glória a Deus. E compartilha comigo. Amém?
Pronto, eu sei que essa máscara é horrível para falar, mas fala com ela mesmo, que depois quando tirar vai ser uma vozeirão. Glória a Deus. Salmo 115, verso 2. Depois você se inscreve lá, fala só 22 pessoas. Diz assim, por que diriam as nações? Uau! Onde está teu Deus? Onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Eu acho uma resposta maravilhosa do salmista. Porque os homens estavam julgando ele. As nações estavam julgando. Os teus vizinhos estão te julgando. Os familiares estão te julgando. Onde é que está teu Deus? Cadê a tua vitória? Aí o salmista ele responde, meu Deus está nos céus. E ele faz o que ele quer. Eu acho maravilhoso. Isso aqui é tremendo. Eu podia fechar a Bíblia e ir embora. Porque esse é o método de Deus. É o que perfigura melhor o método que Deus age em nossas vidas. Deus faz o que quer. E diga assim, glória a Deus. Porque Ele é o meu Deus e Ele faz do jeito dele. Aleluia. Aí entra para mim a primeira consideração que eu quero fazer nesta noite sobre o modo de Deus. Primeira consideração sobre o método de Deus. Não tente mudar a opinião de Deus, pois sua vontade sempre vai prevalecer. Ninguém dá glória a Deus? Você queria mudar a opinião dele? Não tente mudar a opinião de Deus, pois sua vontade sempre vai prevalecer. Eu te provo em duas situações. Na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz assim, vamos ser rápidos. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca das qual 3 vezes orei. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Muito bem. Ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Apóstolo Paulo orou 1, apóstolo Paulo orou 2, apóstolo Paulo orou 3. Para o judeu a oração perfeita. Ele orou para que o Senhor mudasse a opinião dele, tirasse esse espinho. Senhor, me livre, esse negócio está errado. Não estou gostando disso de jeito nenhum na minha vida. Aí vem o Senhor e fala assim para ele, minha graça te basta. Não vou mudar de opinião, não. Amém? Ah, pastor, mas aí é porque Paulo não estava muito crente naquela época, tinha algum problema. Agora vamos para um crente. Lá em Mateus 26, 38. Vamos para um crente. Você está achando que o apóstolo Paulo não está muito crente, vou citar aqui um crente. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Quem disse isso? Jesus. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos, e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo uma segunda vez, um quê? Uma segunda? Orou dizendo, meu Pai, este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltou-se e achou outra vez adormecidos discípulos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez. Pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, o modus operandi de Jesus foi o mesmo modus operandi de Paulo. Ele orou como judeu, orou no máximo que podia orar. E a resposta de Deus foi a mesma. Não mudou. Diga comigo mais uma vez, o modo operante de Deus. Não devo mudar a sua opinião. A dele prevalece. E diga assim, graças a Deus. Muito bem. Pastor, é só para esquentar. Vamos lá. Segundo, Deus não revela tudo de uma vez daquilo que Ele vai fazer com você ou através de você. Segundo modo operante de Deus na tua vida. Deus não revela tudo de uma só vez daquilo que Ele quer fazer com você ou através de você. Como é que é, pastor? Deus não conta a história toda. Diga para o teu vizinho, Deus não conta a história toda. Muita gente está aqui hoje, nunca sonhou estar hoje nesta igreja. Deus não contou a história toda. Muita gente que hoje carrega um filho nos braços, nunca esperava carregar uns filhos nos braços.
Deus não contou a história toda. Muitos estão aqui adorando o nome do Senhor, numa igreja batista, vieram da Assembleia, da Bleia, roxo, achavam que nunca botar o pé na Batista, está aqui na Batista. Deus não contou a história toda. Ah, meu irmão, Deus não contou a história toda para muita gente. Aquela ali achava que ia ter só um filho, teve duas. Louvado, Deus não contou a história toda. Meu Deus do céu, aleluia. Quando eu casei com a minha mulher, eu nem esperava vir morar em Brasília. Deus não contou a história toda. Deus nos revela em parte, não conta a história toda. Ah, pastor, isso é bíblico? Lembra lá em Gênesis 12, no verso 1, que diz assim, o Senhor para um homem chamado Abrão, e disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te... Ele contou a história toda? Ele não contou a história toda. Meus amados irmãos, lá em Hebreus, capítulo 11, verso 8, ele mostra o modus operandi que ele opera. Ele diz o seguinte, lá no verso 8 de Hebreus 11, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ele obedeceu o quê? Quando Deus falou assim para ele, sai da tua terra, no meio da tua parentela, para um lugar onde eu vou te... Aí aqui em Hebreus 11, o autor de Hebreus explica como é que foi. Ele diz o seguinte, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu vou te dar uma outra notícia. Abraão saiu da sua terra e levou 10 anos para Deus falar para ele que aquela terra que ele estava pisando é a terra que ele tinha prometido. Quantos anos? 10. Deus conta tudo? Não. Uma forma... Pastor, esse modo de Deus operar é sempre assim? Disse para o teu vizinho. Sempre. Sempre. No dia que você encontrar alguém, chegar para mim e falar, pastor, eu conheci uma pessoa que Deus falou para ela que ela ia casar com fulano, ia ter tantos filhos, ela ia viver tantos anos, a morte dela ia ser por tal coisa, e assim, assado, o fim dela ser assim, eu digo assim, irmão, muito bem, muita coisa Deus falou com ela, mas tem muita coisa ainda que é surpresa. Deus não conta tudo. Deus não conta tudo. Diga comigo, Deus não conta tudo. Olha, por quê? Porque Deus revela só a promessa, mas não revela o processo. Vamos lá, o modo de Deus. Diga comigo, Deus revela a promessa, mas não revela o processo. Deus te disse que você ia prosperar, muito bem, mas você nem imagina o quanto de liseira você vai passar. Deus falou que a tua família será salva, mas tu nem imagina quanto vai dar trabalho. Deus falou para você que você será uma pessoa usada pelo Espírito Santo, mas não te disse que isso ia ter um preço que só o sangue do Cordeiro. Deus falou para você, meu amado irmão, que você ia ser santo, mas não falou para você que arrancar até parte do teu corpo para você estar santo. Deus não te revela tudo, Ele fala a promessa, mas não conta o processo. Por quê, pastor? Porque a gente foge. Sim ou não, irmão? Você fugiria? Fugiria. Irmão, foge, irmão. Eu fugiria. Se Deus falasse comigo, que eu ia sofrer até chegar aqui na apacentar, eu digo, irmão, Deus, não vai levar mal não. Eu vou ficar aqui no Ceará mesmo. Tu sabe, Senhor, tá bom aqui. Se Deus falasse comigo, quanto ia sofrer, depois que eu saísse lá do Ceará, fosse lá para o Tocantins, eu ia chegar para minha mulher e falar assim, olha, minha filha, chuta aquele laço, vamos não. É muita dor, é muita luta, não vale a pena não. A gente ia dizer, não vale a pena. Preste atenção aqui, querido amado, amado irmão, amada irmã. A gente só vai cantar aquele cântico tão bonito daquele Juliano Som, se eu não me engano o nome desse. Vai valer a pena só depois que passar. Nenhum crente diz que vai valer a pena sem conhecer o processo, sem passar pelo processo. Depois que receber a bênção, você vai cantar o hino da vitória. Mas antes disso, você vai querer fugir, pular fora. É por isso que um dos métodos mais espetaculares de Deus Deus não revela tudo. Então não adianta você vir aqui para a igreja, sentar nesse banco, perguntar para Jeová o que está acontecendo, porque se você pergunta o que está acontecendo, normalmente Deus fica calado. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Maravilha. Deus está, pelo menos, falando com um ou dois. Então, muito bem. Vamos continuar. Quem quer ouvir mais? Aleluia. Escuta aqui que essa aqui é forte. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que age usando a soberania da sua vontade. Isso aqui é forte. Vamos repetir mais uma, vou repetir para você. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que age usando a soberania da sua vontade. Vou repetir para uma terceira vez para você decorar. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que age usando a soberania da sua vontade.
para você entender melhor o que eu estou tentando te passar como um método de Deus para agir nas nossas vidas mais ou menos 2 milhões, entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas saíram do Egito com Moisés ali, como o Senhor trouxe uma palavra de promessa, uma palavra soberana dele, a vontade única do Senhor de mandar o povo para uma terra que manda leite e mel. Eu pergunto para vocês, era vontade de Deus tirar 2 milhões de pessoas da terra do Egito e levar para Canaã? Sim. Era soberana? Sim. Era o agir de Deus? Sim. Mas mais do que isso, quando Deus viu a desobediência do homem, de 2 milhões, só 2 entraram. Josué e Caleb. Então não me diga para mim que Deus está no controle, porque Deus está, mas não me diga para mim que o fato de Deus estar no controle, você vai cruzar teus braços, vai fazer o que você achar que tem que fazer na telha, porque Deus vai fazer no final aquilo que Ele quer, porque não funciona assim. Normalmente o modo de Deus operar é esse. Deus reage muito mais, não é sempre, muito mais às nossas atitudes do que age usando a sua soberania e sua vontade. Era muito bom, meu irmão. Deus falou contigo assim, olha, eu vou te fazer pastor, maravilha, você vai ficar santo, 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 vai dar tudo certo, no final das contas vai ser um pastor, uma bênção, glória a Deus. Não é assim não, irmão. Deus, ele vai reagindo segundo as nossas ações. Pastor, isso é bíblico? Isso é de Deus? Eu acho que não é não. Então, abre a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, tem na Bíblia. E é Deus falando, irmã, não fica chocada não, é Deus falando na terra. Aleluia. O contexto havia um sacerdote naquela época chamado Eli. Digo meu, sacerdote Eli. E ele tinha 2 filhos, crente, uma beleza, meninos são santos. Era não, irmão, para quem não é mais novo na fé. Eram uns demoniados. Só o sangue do cordeiro, os meninos, só o sangue. Aí vem Deus, lá no capítulo 2, verso 30, e fala, olha o que Deus diz. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Disse quem? O Senhor. Então, aquele que tem um método. Ele vai dizer, viu, irmão Israel? Ele mesmo diz. Então, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honrarem, honrarei. Porém, os que me desprezarem, serão desprezados. Eita, Deus de poder. Aleluia. Deus tinha mandado uma palavra profética através do seu servo, dizendo que a herança, a árvore genealógica de Abraão seria de sacerdotes, iriam continuar sendo eles sacerdotes de pai para filho, filho para pai, e assim vai diante. Aí ele chega, para em Eli e fala assim, Eli, não é mal não, Eli. Eu até tinha dito isso, mas a ação que você tomou como pai e dos teus filhos como rebeldes me fazem reagir de uma forma diferente, a dizer uma nova palavra para vocês que eu vou honrar quem me honra e vou desprezar quem me despreza. O grande problema da gente, meu amado irmão, que recebe promessa, que a gente recebe uma promessa e cruza os braços e diz assim, Deus faz, e a gente não faz nada. Eu não estou sendo aqui um apologista a um teólogo chamado Armínio, que diz que quem tem que pagar preço para tudo, e nem você é apologista a um outro teólogo chamado Calvino, que diz que tudo vai dar certo porque Deus mandou. Não, eu quero ser um pregador da palavra de Deus, que diz que normalmente o modo de Deus operar é olhando as nossas ações, Ele vai reagindo diante daquilo que a gente vai fazendo. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmã? Deus, vou dar outro exemplo. Deus falou com o profeta Isaías. Servo meu, vai lá na casa do rei Acabe. Ezequias, perdão. Ele está doente, está muito doente, senhor. Eu vou lá curar ele? Não, você vai curar ele não. Porque eu vou dizer para ele que ele vai morrer. Manda ele ajeitar a casa dele, deixar tudo certinho. Ser um bom pai, que o negócio está feio. Vigiar com a vaidade, está meio aí, vigia. Manda ele lá. E Isaías foi e obedeceu. Chegou, entrou no palácio do rei. O rei o recebeu com muita alegria, já estava talvez até esperando, olha, vai me curar agora. Oh, aleluia. Cura teu servo, Senhor. Quando o profeta olhou para ele e falou assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar, assim diz o Senhor, certamente morrerás e não viverás. Ajeitou a casa. Ele virou e foi embora, irmão. O profeta de Deus é assim, não tem negócio de se envolver não, vai embora. Ele estava no pátio,
quando o rei Ezequias estava tendo uma ação inesperada, se vira para a parede, se humilha na frente do Senhor e pede a Ele por misericórdia. A ação do rei Ezequias manifestou uma reação do nosso Deus. Para, Isaías! O que é, Senhor? Volta! Volta para quê? Para eu mesmo fazer o serviço? Não! Volta! E diga para o meu servo que estou dando mais 15 anos de vida para ele. E para provar que eu sou Deus, eu vou parar o universo. E o relógio que fica na praça do sol vai retroceder. Para mostrar que eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. E o meu método é reagir diante da ação dos meus filhos. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Quem crê que Deus reage diante das nossas ações? Muito bem, aleluia. É sempre? Nem sempre. Às vezes, o que Deus quer fazer, Ele faz. Mas, normalmente, um método é esse. Aleluia. Ô, glória. Por que Deus faz isso, pastor? Porque Ele nos entregou livre-arbítrio, irmão. Ele entregou livre-arbítrio para nós. Mas lembre que Deus reage, mas ainda continua agindo segundo a sua soberania. Aqui vai, dentro desse meu raciocínio, um outro método, um pequeno. Um método interessante. Lá em Isaías 43, 13, fala assim: ainda antes que houvesse o dia, eu era, diz o Senhor, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Ô irmão, louvado seja o nome do Senhor. Diga para o teu vizinho aí, outro método do Senhor é, agindo Ele, ninguém impede. Uma certa vez, uma certa ocasião, o inimigo de nossas vidas tentou impedir o agir de Deus. Sabia disso? Para Satanás é um bicho sem vergonha. Ele tentou impedir o agir de Deus. Um certo servo do Senhor chamado Daniel, o nome dele qual era? Ele clamava por Israel e queria saber de Deus notícias. E quando Daniel começou a orar, Deus mandou um anjo para mandar notícias para Daniel. E Daniel, ele estava lá na expectativa da notícia, e algo começou a acontecer de forma muito esquisita, porque os dias estavam passando. Passou um dia, 2, 3, 4, 21 dias passaram, até que ele recebesse a palavra. E o interessante é que no meio dessa história toda, na hora que ele orou, Deus mandou um anjo. E no meio do caminho, o diabo tentou impedir o agir de Deus. Olha que sagacidade de Satanás. Ele tentou impedir o agir de Deus e mandou um principado. Qual era o principado? Quem lembra? Da Pérsia, um principado. E esse principado, no meio do caminho, meu Deus do céu, meu irmão, que coisa maravilhosa. Eu quero falar para você como nosso Deus é poderoso. Como o nosso Deus é poderoso. O anjo ficou lá, e a Bíblia fala que o anjo ficou lá nessa batalha, até que o Senhor, Ele mandou o arcanjo Miguel. Ô meu irmão, olha para mim em nome de Jesus, eu quero dizer para você, que teu Deus é tão poderoso, que Ele não manda legião de anjos para resolver a parada dela. Teu Deus é tão poderoso que Deus não precisa estar mandando aí uma milícia e milícia de anjos para tentar resolver tua causa. Deus, para destronar um principado, Ele manda só Miguel, irmão. Vai, Miguel, Senhor, eu posso ir? Pode. Eu posso bater nele? Pode, meu filho. Tem tempo que você não luta karatê, então vai lá. Pode. Mas, Senhor, e se tiver 1 milhão de demônios lá? Dá uma surrinha. E ele foi sozinho e venceu a batalha. Presta atenção, uma coisa para você, meu irmão. Você nunca vai ver Deus lutando com o diabo. Deus manda anjos. Por quê? Porque Deus é tão superior que Ele não faz questão de lutar com Satanás. Ele manda seus servos para resolver a parada. Em nome de Jesus. Uma coisa que eu disse para a igreja, vou repetir mais uma vez hoje. Você sabia que Satanás não é inimigo de Deus? Quem sabia disso? Poucos sabem disso. Por quê, pastor? Misericórdia. O Satanás é amigo de Deus também? Não é não. É inimigo de Deus? Não. Ele não está nem nessa categoria de ser inimigo de Deus. A Bíblia fala que Satanás é inimigo da igreja. Da igreja. E Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é onisciente, é onipotente. Satanás é insignificante, a um ponto de a gente chegar para uma formiga e dizer para ela, você é minha inimiga. A formiga fala assim, não posso ser sua inimiga. Não tem condição. Eu posso até ser inimigo de uma traça. Eu posso até ser inimigo também, de repente, de um cupizeiro. Mas eu não posso ser inimigo de um homem, porque o homem é muito mais do que eu. Não tem condição. Pois Deus está dizendo para você, pois se você acha que a formiga não pode ser seu inimigo, imagine um Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é
todo poderoso. E quando Ele quer resolver um problema teu, Ele manda um anjo, irmão. E resolve. Louvado seja o nome de Jesus. Porque esse é o método que Deus faz. Ponto final. Aí vem lá Satanás querendo resolver e pedir o agir de Deus. Mas diga comigo, agindo Deus. Ô irmão, por favor, irmão, vigia. Aí você está aqui murmurando, Senhor, tu não fez comigo, tu falou que ia fazer e não fez. Não. De duas uma. Ou não era a hora, ou não foi Deus que falou contigo. Diga comigo. Se Deus não fez, ou não era a hora, ou não foi Deus que falou comigo. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Muito bem, quem quer ouvir mais? Muito bem. Outra consideração eu faço sobre os métodos de Deus. Está lá em Carta aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 1, no verso 27 a 29. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 29, pastor Alessandro, que diz: meu Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis deste mundo, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus usa daquilo que não é normal para fazer a sua vontade em nossas vidas. Usa até mesmo a viúva para dar comida a um profeta. Como é que é, pastor? Deus faz coisa louca. Qual é o método de Deus? Deus usa métodos diferentes. Deus usa coisas absurdas. Deus tinha o profeta, estava com fome. Estava um tempo de sequidão no meio do povo de Israel. E ele não tinha que comer. A Bíblia fala que Deus estava usando outra coisa louca. Estava usando os corvos para alimentar ele. Aí Deus fala assim, levanta, vai lá para Sarepta, porque eu mandei uma viúva te alimentar. E quando ele chega na casa da viúva, a viúva está passando fome, irmão. Que coisa interessante. É assim que Deus faz. Deus usa as coisas loucas. Deus usa as coisas vins. Deus usa as coisas desprezíveis para fazer a vontade dele. Ele usou aquela mulher que não tinha nada para alimentar o profeta. Ela olha o profeta e fala assim, olha profeta, eu só tenho um pouquinho de comidinha aqui, vou fazer agora um punhado de bolo, um bolinho, vou dar de comida a mim, a meu filho, e vou morrer. Porque é isso que nos resta. Aí o profeta tanto sabia que Deus usa as coisas loucas, que ele olha para a mulher e fala assim, muito bem, mas eu quero comer primeiro. Amém, irmão? Glória a Deus. É porque o profeta sabia o modo que Deus opera. O profeta sabia a forma que Deus opera. Se fosse a gente saía daquela casa, pedia perdão, orar pela vida dela, e se tivesse dinheiro no bolso, não dava. Mas o profeta de Deus, ele conhecia o modo que Deus operava. E ele sabia que Deus usa as coisas loucas dessa terra para confundir as sábias. Deus usa as coisas vins dessa terra, inúteis dessa terra, desprezíveis dessa terra, que não vale nada dessa terra, para fazer que o nome dele seja glorificado. É por isso, meu amado irmão, não se assuste com o que Deus vai fazer na tua vida, com quem Deus está usando para a tua vida, em que situação está acontecendo na tua vida, porque Deus vai usar as coisas loucas para te abençoar. Aí vem um profeta e fala assim, mas serve primeiro para mim. Por quê? Porque eu acredito que vai acontecer um milagre. E acontece um milagre, e aleluia, há uma multiplicação poderosa, em nome de Jesus. Deus usa aquilo que não é normal, para fazer a sua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Aí você está aqui, casado, há 20 anos com um marido, cara, difícil. Meu irmão, tem homem que parece que ele nasceu no inferno. Mas não preocupe não, tem mulher que parece que foi gerado pelo capeta. É uma coisa assim horrível, irmão. E dá trabalho. Irmão, pelo amor de Cristo Jesus, sangue não tem poder. Como ter família é difícil. Como ter família é complicado. Ah, meu Deus do céu, cada ano que passa, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, eu louvo o Senhor pela minha esposa. No início do meu casamento era muito difícil, complicado. Eu achava que era o capeta que tinha botado na vida dela, ela na minha vida. Só podia ser. Porque era muita briga. De repente acontece um milagre nas nossas vidas. A gente vai amadurecendo, esse é o milagre. A gente vai amadurecendo. A gente vai se reconhecendo, vai se amando. E o amor estava lá, e a gente vai amadurecendo o amor e vai percebendo que briga existe, que contenda existe, que dificuldade existe, que falta de dinheiro existe, mas isso não pode atrapalhar o nosso relacionamento. Então a gente observa que, de fato, o problema que quem gera somos nós mesmos. Somos nós que pegamos nossas diversidades e agravamos, e a dificultamos nossa própria vida. Porque se, em vez de a gente olhar para o nosso relacionamento, para aquilo que Deus nos deu, e ver que Deus usa as coisas loucas para abençoar, por exemplo, aleluia, eu quando casei, eu falei, Senhor, eu espero que a minha esposa seja bem mansinha. Aí Deus deu uma mulher cabra macho para mim. Braba igual um siri numa lata. Difícil, se botar uma faca na mão dela numa briga, misericórdia.
Essa é minha mulher. Mas depois, com o tempo, a gente percebe que Deus usou as coisas loucas dessa vida para nos abençoar. Se eu não tivesse casado com minha esposa, eu não estava aqui pregando para vocês não, meu irmão. Porque se eu sou maduro hoje, é porque eu casei com ela. Se eu sou um homem, aprendi a ser um pouco homem, porque eu não sou um homem completo, ainda vou, eu acho que quando tiver meus 50, 60 anos, eu vou aprender a ser homem, eu aprendi com essa mulher. Por quê? Porque Deus faz isso. Deus usa as coisas que a gente acha louca, que a gente acha vil, que a gente acha desprezível, que a nossa opinião na nossa ótica não serve para nós, mas na realidade foi Deus que fez. E aquilo que a nossa ótica é loucura, para Deus é sabedoria. É por isso que a Bíblia fala que o homem, aliás, aquilo que sai de Deus é loucura para o homem, e aquilo que sai do homem é loucura para Deus. Meu amado irmão, Deus está falando contigo hoje. O modo de Deus operar é esse. Deus usa o que é louco para abençoar nossas vidas. Então, se alguma coisa está difícil na tua vida, diga assim, glória a Deus. É uma loucura de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Quinto método de Deus é revelado pelo apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 3, verso 20, que diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Oh, que modo operante maravilhoso. Olha, repito esse versículo. Ora, aquele que é poderoso, Deus, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tudo que a gente ora e pede, Deus sempre vai fazer infinitamente mais. Repete comigo. Tudo que eu oro, tudo que eu peço, Deus vai fazer infinitamente mais. Sabe qual é o problema desse texto? Você está até olhando para mim com aquela carinha, pastor, nem que eu pedi ele fez, quanto mais que eu pedi. Quero dizer para você que existe um grande problema com a interpretação desse texto, irmã Neide. O problema dessa interpretação é que a gente acha que ele funciona assim. Deus vai me dar mais do que eu estou querendo. Ou seja, se eu pedir um carro, Deus vai me dar 2. Se eu pedir ali um filho, Deus vai me dar logo gêmeos. Se eu pedir que Deus abrisse uma porta, Deus vai abrir logo uma fazenda. A gente tem essa impressão que o mais é o nosso desejo, mas infinitamente mais é Deus dizendo para mim e para você que o pensamento que Ele tem a nosso respeito é melhor que o nosso pensamento a nosso próprio respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia fala que Deus dá infinitamente mais, Ele está dizendo assim para mim e para você, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus está dizendo o seguinte, se tu pede prosperidade, eu peço, Senhor, eu quero ser rico, muito bem, vou te deixar pobre primeiro. Para quê? Porque eu estou dando infinitamente mais. Por quê? Porque quero que você aprenda a dar valor que tem. Quando Deus fala que Ele dá infinitamente mais do que a gente pede e espera, pode ter certeza que todo o processo que você está passando hoje é o infinitamente mais de Deus. Repito, quando Deus diz para mim e para você que Deus dá infinitamente mais do que a gente espera, do que a gente pede, Deus está dizendo para mim e para você que o processo que você está passando hoje, por todas as bênçãos que você já recebeu, tem a ver com infinitamente mais de Deus. O infinitamente mais de Deus não quer dizer que Deus dá desejos àquilo que a gente não espera, apesar que no final a gente vai ter muito mais do que a gente pediu, naquilo que a gente desejou. Mas o que o Senhor está dizendo principalmente é que os métodos que Deus usa para nos dar aquilo que a gente ora é infinitamente mais do que a gente esperava que iria acontecer. Quem está entendendo aí, diga amém. Você não esperava que o teu maridão ia bater no hospital para se converter. Você não esperava, meu amado, que o teu filho ia para o fundo do poço, nas drogas, para poder aceitar Cristo e tornar um missionário. Você não esperava que você teria que quebrar primeiro 3 vezes para se tornar rico e próspero na bênção do Senhor. Você não esperava certas coisas que estavam acontecendo hoje na tua vida, mas Deus está dizendo, isso é minha palavra se cumprindo na tua vida, porque eu faço infinitamente mais do que você pede e espera. Isso é que Deus é. Essa é a forma que Deus opera, e a gente se engana quando a gente espera que Deus faça conforme o querer dele na nossa vida. Se uma porta se fechou hoje para ti, assim diz o Senhor, é porque você pediu uma porta aberta, e antes da porta aberta tem a porta fechada. Diga comigo, isso é infinitamente mais do que eu esperava. É por isso que a gente senta num banco, fica chorando e murmurando, porque a gente diz, Senhor, misericórdia, pedi aquilo, tudo piorou. Aí Deus está falando contigo, eu estou fazendo infinitamente mais.
Pode ter certeza de uma coisa, meu amado irmão, e porque Deus faz infinitamente mais. Porque no final, você não vai ter só a bênção na mão, você vai ter a qualificação para ter a bênção. E poucos dão glória a Deus por isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente foi doutrinado, projetado por muitas igrejas por aí, por muitos falsos profetas, que a bênção é fácil. Chega no culto, senta no banco, dizime a oferta, que tudo cai na tua cabeça. Eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Agora repreendo. Por quê, pastor? Porque você está com esse pensamento, que esse pensamento seja tirado da tua vida hoje, em nome de Jesus, e seja reconstruído pela palavra de Deus que diz, quando tu pede uma coisa, Deus primeiro vai te fazer um projeto na tua vida, um projeto grande, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vejo um casal vindo aqui na igreja, casar no altar, eu olho um para a carinha do outro, eu falo assim, esse casal se ama tanto, estão tudo apaixonados, você derrete, irmão, é uma coisa linda. E quando ele vê, o noivo vê a noiva entrando aqui, ele chora, irmão, a noiva chora, é uma coisa maravilhosa. Eu fiz, Senhor, eles não sabem o que estão querendo, Senhor. Oh, Senhor, aleluia. Ah, pastor, você acha que casamento é ruim? É não, irmão. É porque eles pediram uma coisa e estão esquecendo infinitamente mais. Eles pediram namoro, esqueceram que tem infinitamente mais coisas. É isso que Deus está falando para a nossa vida, em nome de Jesus. Pastor, mas vale a pena? Infinitamente vale a pena. Vale muito a pena. É muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pena que a gente só vai acordar depois que a gente é velho. A gente chega à idade do irmão antes, depois de 97 anos de idade, é que a gente vai lembrar que as coisas são boas. Não, irmão, Deus está falando contigo hoje. Sabe para que serve a igreja? Sabe para que serve uma palavra de Deus, rema na tua vida? É para que você se converta hoje, para que você não se torne maduro só daqui a 20 anos. Em nome de Jesus, aprende com a palavra de Deus hoje, para que você sofra menos. Amém? Para que o infinitamente mais de Deus seja somente, meu amado irmão, nas bênçãos e não no processo. Mas normalmente é assim. Diga comigo, normalmente é assim. Porque esse é o método de Deus, irmão. Amém? É por isso que tem irmão que chegou na igreja, levantou a mão, citou Jesus, falou glória a Deus. Aí Deus parece que engana um crente, entende? O cara aceitou Jesus, ele veio para frente, naquela semana, tudo dá certo, irmão. Deus fala assim, não, vou deixar ele quieto, Espírito Santo, calma, deixa ele aí. Ele nem sabe que ele se meteu. Aleluia! Por que, pastor? Deus enganou o cara? Não enganou não, irmão. É porque nós chegamos na casa do Senhor, chegamos na vida cristã, cheio de vícios, cheio de mudanças, deformados espiritualmente. Esse é o grande problema nosso, nós estamos deformados. É por isso que nós estamos no ano da resiliência, para que toda essa deformação espiritual, emocional, seja restaurada pelo Senhor, para se tornarmos varões perfeitos, em nome de Jesus, porque isso é a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Aleluia! Quem quer aprender um pouquinho mais? Duas coisas eu tenho ainda para acrescentar do método de Deus para nossas vidas. Um exemplificado lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 8. 1 Reis, capítulo 17, verso 8, é um outro método maravilhoso de Deus. Esse aqui toma posse. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom. E habita ali. E eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Pastor, o que mistério é esse aqui? Deus usa pessoas para me abençoar. Olha para mim, outro método de Deus. Deus usa pessoas para me abençoar. Vou repetir para você, não entendeu. Deus usa pessoas para me abençoar. Disse o teu vizinho, Deus usa pessoas para te abençoar. É um método que Deus usa. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu me dirijo aos que estão em casa, de propósito. Pode vir para a igreja, não vem por alguma besteira. Não por questão de saúde. Olha, Deus usa pessoas para te abençoar. Em casa está difícil. Em casa está difícil. Deus usa pessoas para te abençoar. É um método que Deus usa. Você está na rua, vem alguém te abençoa. Você está no trabalho, vem alguém te abençoa. Você está na igreja, vem alguém te abençoa. Você está aqui escutando seu pastor está te abençoando. Deus usa pessoas para te abençoar. Pastor, por que Deus faz? É um método dele, Deus é assim. Deus é o jeito que ele faz, ele opera dessa forma. Se você não quer, se você é uma pessoa antissocial, eu te digo uma coisa, difícil é a tua vida. Você está descartando o método de Deus na tua vida. Deus usa pessoas para te abençoar. Estava eu, por acaso, no ano passado, olhando para a minha saúde, falando, Senhor, eu acho que o que me resta é só pedir que tu me leve. Porque eu estou ficando gordo, a situação está crítica. Se eu dou 2 passos, eu canso e morro.
Já tentei academia, eu pago, vou uma e não vou mais. Tentei andar de bicicleta, comprei a bicicleta, andei 2 vezes, vendi a bicicleta. Minha mulher deu carão, falou que era tudo ou nada, e eu tive que rolar em cima dela, e ela entendeu que seria tudo. A coisa ficou difícil, eu falei, Senhor, não tem jeito para a minha vida, não sou melhor que meus pais, me leva. Aí vem Deus, vem aqui no culto, no final do ano passado, chega o irmãozinho, está lá atrás, hoje ele está aqui. Mas todo domingo ele está aqui. Ele fala, pastor, eu vou te abençoar, eu vou na sua casa malhar com você. Eu falei, Jesus, não esperava isso. Eu não esperava isso. Por quê, pastor? Porque eu falei, a única forma de eu malhar seria alguém na minha casa, botar na minha cabeça e falar, vai! Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa, aquela criatura de Deus aparece lá em casa. Toda segunda, quarta e sexta eu falo, Senhor, não sou melhor que meus pais. Me leva. Eu já adormeço hoje, já pensando na dor de amanhã. Mas incrivelmente a gente já ficando melhor. E eu falo, Senhor, a gente pediu uma coisa, Deus deu outra, deu infinitamente mais. Né? Então Deus usa as pessoas para te abençoar. Irmão, tem coisas que a gente não faz sozinho, irmão. Amém? Deus sabe disso, diga comigo, Deus sabe disso. Deus sabe que você sozinho não dá conta. Deus sabe que tem casais aqui que estão brigando, está só bagaça, doido para separar, divorciar, e que não dão conta de resolver o problema sozinho. Está na hora de você aceitar a ajuda pastoral, está na hora de você aceitar a ajuda de um irmão que é de Deus na tua vida, está na hora de você aceitar a ajuda das pessoas que Deus botou na sua vida para te ajudar, mas você fica calado, você não quer ajuda, você se reprime, você fica no casulo, e Deus está dizendo o seguinte, está dizendo para você uma coisa, eu não vou fazer nada enquanto você não aceitar ajuda. Por quê? Porque Deus tem um método de agir. E um dos métodos de Deus é usar pessoas para nossas vidas. Quem diz amém? Amém. Termino. O tempo está adiantado. Termino. Um 7º método. E eu podia relacionar aqui, irmão Israel, centenas. Mas senti falar somente esse 7. Um 7º método de Deus está no texto de João 11. João 11, no verso 1, que diz assim: um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com seus próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus, o que é que disse Jesus? Essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Vou repetir, porque isso é importante. Jesus disse, esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Vou dizer qual é o último método para hoje, para a tua vida. Deus sempre vai fazer ações, livramentos, derramar sua graça e, claro, milagres, se isso for para a glória de seu nome. Preste atenção que esse método é infalível. Quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Quem quer aquela graça que só Deus pode fazer para a tua vida hoje? Levante a mão. Se isto for para a glória de Deus, há uma possibilidade enorme disso acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que sabe qual é o nosso problema? Que a gente pede as coisas para Deus e quando ganha não glorifica. Deus abre a porta, quando entra nem dá graça. A gente recebe de Deus a vitória, quando recebe já vai murmurar pela outra coisa que não tem ainda. A gente não sabe dar glória para Deus. E um dos métodos que são infalíveis, um dos métodos que Deus age nas nossas vidas é, tudo o que eu faço é para a minha glória.
Se você está sendo abençoado, irmão, pode ter certeza que Deus quer usar essa bênção para que o nome dele seja exaltado em nome de Jesus. Presta atenção que uma certa vez chegaram para Jesus. Jesus estava no meio ali da multidão com seus discípulos. Os discípulos repararam que tinha um cego. E perguntaram para Jesus, pergunta teológica: Senhor, essa maldição hereditária, estavam até concordando com a maldição hereditária. Essa maldição hereditária aconteceu por quê? Quem pecou? Ele ou seus pais? Aí Jesus fala assim, nem uma coisa nem outra. Não. Aí eu gosto de uma tradução da Bíblia, que ela fala o seguinte: aconteceu para que nesta ocasião o nome de Deus fosse glorificado. Vou repetir. Mas isto aconteceu para que nesta ocasião o nome de Deus fosse glorificado. Entenda que as mazelas da vida acontecem. Mas a reversão disso, mas os milagres de Deus, mas o agir de Deus, mas a bênção do Senhor vão acontecer por causa do nome dele ser glorificado. Termino. Até fazendo uma consideração aqui para os pentecostais. Quem é que tem, o nosso irmão Harris falou aqui, quem perguntou aqui no louvor, quem tinha mais de 20 anos de crente, né? E a maioria, graças a Deus, tinha tudo velho na fé. Mas quem aqui tem uns 30 anos de crente? É porque na nossa época, né? Nossa época, Emaneide. Eu sou crente desde criança. Na nossa época, a maioria da igreja era cheia dos dons do Espírito. Quem lembra dessa época? Época boa. Né? Ninguém dava nem glória a Deus, só falava língua estranha. Era uma coisa assim maravilhosa. Assim, quando o pastor fala assim, Jesus te ama, os irmãos... Cantava ainda a harpa, meu Deus, ninguém conseguia nem terminar ainda a harpa, era só fogo. Tinha dom de profecia, dom de cura, dom de revelação, tudo, visão. Os irmãos eram uma maravilha. Chega na igreja, irmão, o nosso irmão Cleófas viraria um crente presbiteriano, tradicional. Era uma coisa assim absurda. Aí os anos passaram. E um dia desse eu estava conversando com os irmãos, aí o Espírito Santo falou comigo, justamente me perguntou o Espírito Santo, por que meu povo não está mais cheio dos dons? Eu sei, está tudo em pecado, né, Deus? Aí Deus falou comigo, não é isso não. Assim, por quê? Porque sempre estiverem em pecado, vocês sempre estiverem em pecado. Todas as gerações, não existe geração melhor que a outra. Todos nós somos pecadores. Então, Senhor, por que tu não entrega dons espirituais para a tua igreja? E o Senhor falou comigo uma coisa que eu vou dizer para vocês hoje. É porque o método está errado. Como assim, Senhor? Lá em a carta aos Coríntios, capítulo 12, fala que os dons são para a edificação da igreja. E o problema é esse. A gente só quer dom para se amostrar. A gente só quer dom para dizer que tem. A gente quer dom para ser cheio. A gente quer dom para a gente. Mas os dons nunca foram para a gente. Os dons são para o outro. E é por isso que não tem mais tantos dons assim. É porque a igreja não busca mais, não se coloca mais na brecha. Não chega na igreja falando, Senhor, que eu seja uma bênção para meus irmãos aqui na igreja. Me dá dons para eu ser bênção para a vida deles. Eu te garanto que quando isso começar a voltar, quando esse desejo estiver brotando no teu coração, você vai falar em outras línguas, você vai profetizar, você vai curar, em nome de Jesus, vai ter fé, vai ter interpretação de línguas, vai ter maravilhas acontecendo na igreja, vai ter discernimento do Espírito, em nome de Jesus, todas as coisas vão acontecer na igreja, porque simplesmente a gente está fazendo do jeito certo. E eu termino esse culto dizendo o seguinte, deixa de buscar o método errado, deixa de buscar soluções para a tua vida, aonde essas não irão chegar a ti. Não é a igreja que vai abençoar você. Não é o pastor que vai abençoar você. Não é uma campanha que vai abençoar você. Ou um movimento que vai abençoar você. Quem vai te abençoar é quando você entender o método que Deus age. E seguir esse método, em nome de Jesus. Porque quem estiver debaixo do método dele, irá viver a plenitude dele. Fique em pé em nome de Jesus. Senhor, eu coloco diante da tua presença cada irmão e irmã que veio aqui hoje. Que ouviu essa palavra e eu profetizo na vida deles, ó Pai, que algumas coisas vão começar a mudar a partir dessa semana. Eles não vão vir, por exemplo, para a tua casa de mãos vazias. Eles vão entender que a nossa missão é trazer vidas para Cristo. Senhor, vão entender que não podemos estar seguindo certos jargões populares. Porque a única doutrina que eu tenho que seguir é a tua palavra. Pai amado, que eles possam sair daqui aprendendo alguma coisa e aplicando-as na sua vida.
Porque eu sei, Senhor, que Tu logo vem. Quando? Não sei. Só sei que vem. E que Tu queres, espera de nós, quando Tu voltares, encontrar fé na terra. Encontrar lealdade na terra. Que eles possam ser abençoados na graça, no amor e na comunhão do Teu Espírito. Isto eu oro e Te agradeço. E quem tomou posse dessa palavra hoje, diga amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, até quinta-feira que vem. Irmãos que estão atrás, por gentileza, primeira fila de trás. E os que estão na frente, espera. Deixa os de trás saírem.